Bom dia! Nesta quarta aula sobre as leis de Newton, estudaremos a força de atrito, a força de reação que aparece quando tentamos arrastar um corpo sobre um piso. Sobre o tema, resolveremos os exercícios clássicos, incluindo de blocos colocados em rampas. Estudaremos a força de resistência, a força de reação que aparece quando um corpo se desloca no ar e calcularemos a velocidade máxima de um corpo em queda livre. Pela lei da ação e reação, como a força-peso empurra uma mesa para baixo, a mesa empurra o corpo para cima. É a força normal. Se o peso aumenta, a normal também aumenta. Da mesma forma, quando um corpo é comprimido contra a parede empurra o corpo de volta com uma força de mesmo modo, de mesma intensidade e sentido contrário. Quando tentamos arrastar um corpo sobre uma superfície, aparece uma força que se opõe ao movimento. As superfícies parecem estar agarradas. Chamamos de força de atrito FA. Esta força de atrito é sempre paralela às superfícies e contrária ao movimento esperado. É uma força de reação e igual a F. No início, se F cresce, a força de atrito também cresce. Mas a força de atrito tem um máximo, e quando a força F supera este máximo, o corpo inicia o movimento. A força de atrito cai abruptamente e permanece num valor mais baixo constante. A força de atrito é proporcional ao peso, ou melhor, proporcional à força normal e não depende da área de contato. O fator de proporcionalidade chama-se coeficiente de atrito e é representado pela letra grega μ. Este coeficiente depende de dois materiais. Borracha e asfalto é diferente de borracha e concreto. Para cada dois materiais, temos dois coeficientes de atrito, o estático e o dinâmico. Se a massa é de 8 kg, a força-peso e a força normal são de 80 newtons. E o máximo da força de atrito é 0,9 vezes 80, que é igual a 72 newtons. Em movimento, a força de atrito é apenas 0,7 vezes 80, que é igual a 56 newtons e constante. Estes são os dados desse exercício. O movimento é uniformemente acelerado, a massa é de 20 kg, a força é de 80 newtons e o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,2. Qual a aceleração? A força-peso P é de 200 newtons. A força normal também é de 200 newtons. A força de atrito FA é igual a 0,2 vezes 200, que é igual a 40 newtons. Vemos pelo diagrama que a força resultante é de 80 menos 40, que é igual a 40 newtons. Portanto, como força é igual a massa vezes aceleração, 40 é igual a 20 vezes A e a aceleração é 40 sobre 20, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Um corpo se move sob a ação de uma força F de 60 newtons. Sua velocidade é constante, isto é, trata-se de um movimento uniforme. Logo, a aceleração é igual a zero. Uma aceleração igual a zero indica que a força resultante Fr é nula. Vemos pelo diagrama que Fr é igual a F menos Fa. Como F igual a 60, podemos concluir que a força de atrito Fa também é igual a 60 newtons. O peso é de 200 newtons. Sendo a superfície horizontal, a força normal também é de 200 newtons. Já sabemos que a força de atrito é de 60 newtons. Então, 60 newtons é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. O coeficiente de atrito é igual a 60 newtons dividido por 200 newtons, que é igual a 0,3. Perceba que esta é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão, porém tem um significado físico. O movimento é acelerado. Temos que P1 é igual a 20 newtons e P2 igual a 30 newtons. A força normal Fn é igual à força-peso de 20 newtons. A força de atrito é o coeficiente dinâmico vezes Fn, isto é, 0,5 vezes 20, que é igual a 10 newtons. Usando o diagrama simplificado, temos que a força resultante Fr é de 30 menos 10, que é igual a 20 newtons. Como a massa total de blocos é de 5 kg, a aceleração é de 20 newtons dividido por 5 kg, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Usando o diagrama do bloco amarelo, temos que T menos 10 é igual a 2 kg vezes 4 metros por segundo ao quadrado, isto é, T igual a 18 newtons. Usando o diagrama do bloco azul, 30 menos T igual a 3 vezes 4 metros por segundo ao quadrado, encontraremos o mesmo resultado. Como já visto, podemos decompor uma força em componentes ortogonais.
Uma componente é P cosseno θ e a outra é P seno de θ. No caso de uma rampa, se este ângulo amarelo é θ, este outro amarelo também é θ. O bloco empurra a rampa com P cosseno θ e a rampa empurra o bloco com a força normal Fn. Como a força de atrito é Fa e é proporcional à força normal Fn, seu módulo é igual ao coeficiente de atrito vezes P cosseno θ. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. No caso de uma rampa e de um plano inclinado, o módulo da força normal é diferente do módulo da força peso. O movimento é uniformemente acelerado. O bloco azul puxa o conjunto. Então, sendo P1 igual a 20 newtons, F1 é igual a P1 cosseno de θ, que é igual a 16 newtons. A força normal também é de 16 newtons e a força de atrito é de 8 newtons. A componente F2 é igual a P1 vezes seno de θ, que é igual a 12 newtons. Sabemos que P2 é igual a 30 newtons, e usando o diagrama simplificado, podemos calcular a força resultante Fr igual a 30 menos 12 menos 8 igual a 10 newtons. Sendo 5 kg a massa total do conjunto, a aceleração será de 10 newtons dividido por 5 kg, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Lembramos que todos os blocos do conjunto terão a mesma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Usando o diagrama de forças do bloco azul, chegamos à equação 30 menos T igual a 3 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, portanto, T é igual a 24 newtons. Poderíamos ter usado o diagrama do bloco amarelo. A equação T menos 12 menos 8 é igual a 2 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, e o valor encontrado seria o mesmo, T igual a 24 newtons. Sempre confira os resultados encontrados. Estando num avião, a velocidade vertical de um paraquedista é zero. Saindo do avião, caindo em queda livre, sua velocidade aumenta até uns 220 km por hora e estabiliza, deixa de aumentar. O movimento passa a ser então um movimento uniforme. Depois que o paraquedas é aberto, a velocidade se reduz para uns 20 km por hora e novamente se estabiliza até chegar ao solo. O fenômeno é o resultado da ação da força da resistência do ar. Note que a força-peso é constante, não se altera. Se o peso P é igual a 800 newtons, quando a força de resistência do ar se igualar à força-peso, o movimento passará a ser uniforme. A força de resistência cresce rapidamente, pois é proporcional ao quadrado da velocidade. Para um paraquedista de casal igual a 0,22, quando a velocidade for igual a 60 metros por segundo, as duas forças serão iguais. Para um paraquedas de casinho igual a 22, quando a velocidade for igual a 6 metros por segundo, a velocidade muito menor, as duas forças também serão iguais, e o movimento será uniforme. Confira. Se a massa do corpo é de 1 tonelada, sendo K igual a 100, qual a velocidade que o corpo atinge o solo? Como a força da resistência é igual ao peso, 10.000 newtons é igual a 100 vezes V ao quadrado, logo V igual a 10 metros por segundo.